Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Quarta-feira, 27 de agosto de 2014. Pois bem, um assunto que surgiu as semanas atrás, um mês atrás talvez, e com a grata satisfação a gente recebe hoje o diretor da Escola Teobaldo Clos, Arnildo Gritzmann, um amigo de velha data, já podemos chamar assim, ele que é diretor da Escola Teobaldo, se eu não me engano já pelo 6º ano, né, diretor? E o assunto do Conselho Estadual de Educação, mas eu quero começar o nosso bate-papo com ele hoje, dando as boas-vindas. Bom dia, diretor, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, é um prazer te rever aqui. É bom rever os amigos, né? O dia a dia, assim, é muito corrido e às vezes, assim, falta tempo para a gente sentar, às vezes, bater um bate-papo com os amigos. São tantas pessoas que passam na nossa vida que a gente teve momentos da vida que a gente teve um relacionamento maior, mais profundo, assim, é uma amizade, e que às vezes hoje falta da gente ter um tempo de sentar, vamos bater um papo, relembrar velhos tempos e ver como é que está a vida, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade esse final de semana de estar em Vuti e a gente teve um encontro com os nossos ex-alunos. A gente fez 30 anos de formatura do ensino médio e é bom relembrar 30 anos atrás aquelas pessoas, aqueles sonhos que a gente tinha. Exato. Ver, olha, depois de 30 anos como é que está a vida. O que foi possível realizar. Então é bom ter esse papo. E bom te encontrar aqui no estúdio para a gente debater assuntos relevantes da educação, assim como a gente já fazia anos atrás, programa também que a gente debatia sobre educação. Exatamente, bom revê-lo sem dúvida nenhuma. Bom, diretor, começando aí, o segundo semestre já está em andamento, né? Daqui a pouco a gente já começa a falar de final de ano na educação também, que sempre é um momento de muita movimentação nas escolas, né, diretor? Exato, na verdade, a gente... na escola a gente sempre planeja já o ano seguinte, já começa no segundo semestre. Então o início dos trabalhos agora já vai pensando como é que vão ser as matrículas, como é que vai ser a estrutura para o ano que vem. Você tem que pensar em professores e nesse sentido, assim, a Escola Teobaldo Clos, na verdade a gente inicia 2 semestres sempre por ano, porque nós temos também o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e a Escola Teobaldo Clos é a única do município que tem o ensino fundamental completo na EJA. A EJA ela é oferecida, o município tem sempre a competência do ensino fundamental e o ensino médio é responsabilidade e competência do Estado. Então, a modalidade EJA é oferecida em 2 escolas no nosso município, a Leopoldo Klepke, que oferece do 6º ano até a 8ª série, e a Escola Teobaldo Clos, que oferece desde o 1º ano até a 8ª série a modalidade EJA no turno da noite. E esse sempre por semestre, então termina o semestre e termina o ano, né? Então o aluno se chama também a classe de aceleração. Foi criado com o objetivo de recuperar tempo perdido. Sim. Então o EJA ele tem 2 tipos de alunos. Tem aqueles alunos mais velhos que não tiveram oportunidade de estudar e que estão retornando para a escola, e que são muitos, e é uma grata satisfação receber esses alunos de volta. A gente recebe alunos de 50, 60 anos. Então a gente tem na nossa escola alunos dos 4 anos da educação infantil, às vezes até os 60, 65 anos. Então é gratificante ver o aluno chegando às vezes de muleta, às vezes com condições de saúde mais precárias, já mas está lá estudando. E isso também a gente sempre coloca como exemplo dos demais. E aí nós temos os alunos que são incluídos por ter uma defasagem idade-série. Porque aos 15 anos, que é a idade mínima para ingresso no EJA, segundo a lei, o aluno já devia ter concluído o ensino fundamental se ele tivesse seguido regularmente os estudos. Mas então, ele normalmente chega, nós temos alunos com 15 anos, alguns no 6º ano, alguns inclusive 4º ano, 5º ano. Então ele tem aquela oportunidade de repensar a vida dele e ver o que ele quer, se ele quer realmente estudar. E ele tem aquele contato com os mais velhos, e isso é muito bom quando a gente tem uma turma que tem pessoas mais velhas e pessoas mais novas juntas, porque as mais velhas, as mais experientes, elas obrigam os mais jovens a entrar na linha, dizer, olha, nós estamos aqui para estudar, a gente trabalha de dia, e isso que a gente quer. Então isso é uma troca de experiências, né? Exatamente. São gerações diferentes que se encontram em função de um objetivo comum.
Bom, diretor, mas nosso principal assunto de hoje, a gente vai falar daqui a pouco também sobre a construção do ginásio da Teobaldo, que é mais uma conquista, que essa que é a maior escola municipal de Teutônia está tendo nesse ano de 2014, mas um assunto que repercutiu muito a nível de estado há 20 dias atrás, um mês atrás, foi com relação ao Conselho Estadual de Educação em aprovar aquele projeto, que na verdade ele teve pedido de vistas, ou seja, vai ficar para uma posterior análise. Falando em função, tirando a autonomia, a minha visão pelo menos é essa, tirando um tanto quanto a autonomia de diretores, de professores com relação àquele aluno que não se adequa dentro de um sistema de educação do município, de uma escola. Então eu queria que o senhor abrisse um pouco mais esse assunto com experiência própria. Nós falávamos aqui fora do ar, eu acho de fundamental importância ressaltar que a expulsão de um aluno da sala de aula e da escola é a última coisa que uma diretoria pode lançar mão dentro da escola. Então tem todo um processo muito mais complexo por trás disso, diretor. Exato, isso até transpareceu também nas entrevistas, né? É que na verdade o projeto, eu acho que em primeiro lugar é importante, foi bom que o Conselho Estadual da Educação não votou esse projeto ainda, até para a sociedade ter tempo para debater também. Que eu acho que nós vivemos hoje num estado democrático de direito, onde é importante que todos os segmentos envolvidos na questão sejam ouvidos. E por enquanto as escolas não foram ouvidas. A gente acompanhou pela imprensa que o SINEP, que o Sindicato das Escolas Particulares, fez uma campanha bastante forte junto ao Conselho Estadual de Educação, e a gente vê como positiva essa mobilização da sociedade. Inclusive, a gente percebeu que a rejeição a esse projeto pela sociedade foi muito grande, mais de 80% ou 90% das pessoas da sociedade rejeitaram a implantação desse projeto. Isso, por um lado, mostra que a sociedade está preocupada com a educação, que a sociedade quer que a educação funcione. E nós, em Teutônia, assim como toda a região aqui do Vale do Taquari, nós temos uma tradição muito forte na educação. E a educação aqui está alicerçada num conjunto de elementos, que não é apenas a escola. Porque a educação vai bem aqui em Teutônia? Em todos os segmentos. Nós temos aqui as escolas municipais, as escolas estaduais e as chamadas escolas comunitárias, que nós não temos escolas particulares. Então, talvez as pessoas tenham que entender isso, que uma escola particular, no Rio Grande do Sul, temos poucas. A gente encontra mais em São Paulo. Então, que uma pessoa de posses quer abrir um negócio, compra, investe, funda uma escola com fins lucrativos. As escolas comunitárias, elas não têm fins lucrativos, assim como também as faculdades todas. O que significa? Não significa que o negócio não deva dar lucro, o dinheiro reinvestido. Então nós temos esse segmento. As escolas municipais têm todo um apoio dos círculos de pais e mestres, as escolas estaduais também têm. Então quando a gente percebe a estrutura das nossas escolas, elas todas têm esse apoio e essa cobrança dos pais por uma educação de qualidade. Diferente que a gente às vezes se assusta e vê problemas simples de serem resolvidos e se espera tudo do poder público. Se a gente relembrar a educação um tempo atrás, quando começou, e aí se começa com a nossa imigração alemã, a primeira coisa que os imigrantes alemães fizeram foi fundar a escola, depois um cemitério e a igreja. Então é a característica das comunidades hoje, a proximidade, né? Exato. Então esses pilares, então para a gente chegar nessa questão que a gente está discutindo hoje, a gente tem que rever um pouquinho essa história. Por que aqui nós temos educação de qualidade? Por que a sociedade aqui do Rio Grande do Sul foi contra esse projeto? Porque, em primeiro lugar, a escola ela é vista como um lugar onde a gente vai para aprender algumas coisas novas. E antigamente a escola era o único lugar onde a gente podia aprender, onde a escola era disseminadora do conhecimento. Hoje nós temos várias opções de adquirir o conhecimento com cursos à distância, mas a escola ainda continua sendo o centro de referência e a escola é cada vez mais um apoio para os pais. Se a gente vai ver a realidade hoje, grande maioria dos pais
se não a maioria, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora. Então, os filhos passam grande parte do tempo na escola. Muitos ainda vão no turno inverso também. Então, as coisas têm que funcionar na escola. E, às vezes, o que acontece? Se a gente for pegar a origem do aluno que dá problema, geralmente é aquele aluno que não teve o acompanhamento necessário dos pais. E a gente está vivendo um momento muito complicado das famílias. A gente vê muitos casos de separações, muitas famílias desestruturadas, e quem acaba pagando sempre, onde a corda arrebenta, é sempre o lado mais fraco, que são as crianças e os adolescentes. Então, às vezes, se a gente for ver apenas pelo lado simples e prático, vamos expulsar, sem analisar o mérito da questão, porque, na verdade, não querendo proteger o delinquente, né? A gente tem leis, né, a serem cumpridas e que precisam ser aplicadas. Mas, às vezes, a gente pode ajudar. E como nós temos lá na escola uma filosofia que se engloba praticamente em 2 palavras, é respeito e diálogo. Todas as leis, elas têm 2 lados, e muitas vezes a gente só vê um lado da questão. A lei estabelece os direitos e os deveres. Então, toda criança, quando entra na escola, ela está amparada por diversas leis. Em primeiro lugar, a lei maior, que é a Constituição Federal, que estabelece que todas as pessoas têm direito à educação pública, gratuita e de qualidade. Segundo, a segunda lei maior, abaixo da Constituição, é a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece como deve ser estruturada e como funciona a educação. Depois, abaixo da LDB, tem as diferentes leis e os diferentes pareceres. Porque abaixo, como está estruturado, tem os Conselhos Estaduais de Educação e os Conselhos Municipais de Educação. Teutônia tem, assim como a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, tem os Conselhos Municipais de Educação, que são responsáveis por regrar o ensino nos diferentes níveis do município. Por exemplo, as escolas municipais são regradas pelo Conselho Municipal de Educação, que também está atrelado à lei maior da LDB e também os pareceres que são emitidos pelo Conselho Estadual de Educação. Então, quais são os trâmites dentro de uma escola, por exemplo, se um aluno apresenta problemas de indisciplina, de não respeitar as regras? Porque quando ele entra na escola, dentro da escola tem mais uma lei, que é o regimento escolar. Na verdade, a escola é regida por 2 leis. O regimento escolar, que estabelece as regras, as punições, os deveres do aluno e os direitos. E o projeto político-pedagógico, que é mais a parte do aprendizado, como a escola vai oferecer, como a escola vai proporcionar. Então, quando o aluno entra na escola, e frisar bem, todo aluno menor de 18 anos, ele não pode assinar sua matrícula. Quem assina a matrícula, quem é responsável por ele, são os pais ou aquelas pessoas legalmente constituídas. Então, quem está assumindo a responsabilidade pelo aluno são os pais ou responsáveis até os 18 anos. Porque você vai ver uma coisa, dentro de uma escola, como nós temos diferentes níveis, a criança com 4 anos, ela chega na escola para aprender o que é o certo, o que é o errado. Ela já aprendeu. O primeiro momento da criança aprender é a família. Porque uma criança, ela não sabe ainda o que é certo, o que é errado. Algumas coisas a gente aprende pela experiência de vida. Por exemplo, quando a criança coloca a mão na chapa quente de um fogão, primeira vez ela vai queimar a mão. A segunda vez ela não vai colocar mais a mão ali, porque ela sabe que vai se machucar. Outras coisas a gente aprende através dos adultos. Então, eu vejo uma questão fundamental. Nós não podemos culpar uma criança que não sabe ainda o que é certo, o que é errado, quando ela fez alguma coisa errada. Então, em primeiro lugar, a gente tem aquele aspecto pedagógico da escola, de ensinar o que é o certo, o que é errado. Então, tem algumas coisas que hoje as famílias falham, que a escola tem que assumir o papel. Mas esse ainda é um papel da escola, diretor? Esse papel ele não é um tanto quanto já que deveria de ser ultrapassado? A escola não deve ser a ferramenta do ensino muito mais do que a educação propriamente dito? Também. Mas
alguns fatores. Em primeiro lugar, a escola é um centro de convivência. Exato. O primeiro centro de convivência, quando a gente vem ao mundo, é a família. Que ali deveriam ser dados os valores, que é a base de toda a personalidade. A criança, mais ou menos, até os 6 anos, forma a sua personalidade e a partir dali ela vai consolidando. Então, tudo que ela aprendeu até ali, que em tese, e na maioria das vezes são 90%, hoje a criança passa também grande parte da escola, mas a família precisa dar esse suporte. E quando a família não dá esse suporte, aí começam a andar os problemas depois, porque a criança não teve aquela base. Mas a escola, em primeiro lugar, concordo plenamente. Qual é o objetivo da escola? É o aprendizado. Mas a escola precisa também, por ser um centro de convivência, é uma sociedade em geral. E toda a sociedade, para funcionar, quando nós temos um grupo de pessoas, 2 ou mais pessoas reunidas, assim como, por exemplo, uma rádio funcionar, precisam de regras, uma empresa para funcionar precisa de regras, a escola também precisa de regras, e principalmente de convivência. O que é o certo, o que é o errado. Então nós temos 550 alunos na escola. Junto com essas crianças, nós temos os pais. Então nós temos pensando em toda a sociedade da escola, são várias pessoas. Então, as crianças, quando entram na escola, elas precisam saber que têm direitos e deveres. Então, voltando àquele aspecto da lei. A lei diz que a criança tem direito à educação. O que acontece quando tem um aluno transgressor na sala, que bate nos colegas, que agride, que não respeita as regras estabelecidas? Ele não está aprendendo. Mas o que acontece? As demais crianças também não estão aprendendo. O professor não consegue fazer o seu papel. Então não é simplesmente garantir o direito daquele aluno transgressor de estudar. É garantir também o direito dos demais alunos de estudar. Perfeito. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, dentro da lei você tem o seu direito, mas o meu direito termina onde começa o direito do colega. Então isso tem que deixar bem claro. Para que o professor possa fazer o seu trabalho, ele precisa ter as regras preservadas dentro da sala de aula, onde todos os alunos cumprem seus direitos. Quando isso não é assegurado, o aluno é encaminhado para a direção, e dentro da escola a gente tem vários setores. A gente tem a orientação educacional, nós temos o laboratório de aprendizagem, que ajuda na questão de problemas de aprendizagem. E, primeiro momento, o que a gente faz? A gente senta, conversa com o aluno, vê o que está acontecendo, ouve os seus relatos, ouve os seus problemas, porque o que acontece? Muitas vezes, a atitude de um aluno, às vezes, é uma válvula de escape. Ele tem um ato agressivo, mas por que ele teve aquele ato agressivo? Muitas vezes ele saiu de casa e viu o pai e a mãe brigando, o pai e a mãe se agredindo fisicamente. Ele já vem com uma carga emocional forte. Uma carga emocional muito forte. E principalmente crianças em formação, o que elas vão reproduzir? Aquilo que eles estão vivendo. Porque a criança aprende principalmente pelo exemplo. Não adianta a gente dizer, por exemplo, você não deve beber, você não deve fumar, se você fuma e bebe. Então, não adianta. Então você tem que ser coerente, assim como diretor, eu tenho que ser coerente com a minha atitude deve ser coerente com a minha fala, assim o professor também deve ser coerente. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Então o aluno, de uma certa forma, vai reproduzir aquele ambiente que ele está vivendo. Então é encaminhado para uma conversa. Se o problema persistir, a gente chama os pais. Se a gente perceber que o problema, às vezes, é maior, de negligência, é acionado o conselho tutelar. Se é uma ocorrência grave, se é uma agressão grave, por exemplo, é encaminhado para o conselho tutelar, e junto a isso é feito, se tratando de crianças maiores de 12 anos, né, que já são imputáveis pela lei. Então muita gente acha que adolescente não pode ser punido. Pode sim. A lei estabelece direitos e deveres. Então aqui em Teotônia a gente tem diversos adolescentes cumprindo trabalhos comunitários por transgressões feitas. Ou seja, existe todo um processo para até chegar a expulsão, como o Conselho Estadual de Educação quer banir. É o fim do processo, diretor, é o extremo do processo. Exatamente, nós já recebemos vários alunos, nós ainda não tivemos que encaminhar nenhuma vez um processo de transferência. O que normalmente se faz, não é sumariamente a expulsão do aluno. A troca de escola. O que
através do Conselho Tutelar, que tem esse apoio, e às vezes aí tem a promotoria e o fórum, que é o último passo junto com a juíza. Então, às vezes, quando se percebe que realmente não tem mais clima, não tem mais como funcionar dentro da escola, não existe mais clima, se faz a transferência do aluno para outra escola. E, em alguns casos, resolve, porque o ambiente também, às vezes, o aluno acaba sendo rotulado. Porque já vê, aquele aluno não adianta, é tempo perdido. Sofre um bullying, né? Que está falado do bullying. Na verdade, é um certo preconceito que se cria. Sim. O aluno cria uma imagem dentro da escola, sabe? Aquele aluno não tem jeito, é bagunceiro. Quando ele vem para uma outra escola, ele vem com aquele preconceito, de uma certa forma, ele desaparece porque é um aluno novo, não se conhece o histórico dele. É uma oportunidade até para ele mesmo. Exato, né? Uma oportunidade nova para ele recomeçar e mostrar que, olha, eu errei. E assim a gente teve muitos alunos que a gente tem grata satisfação, principalmente o EJA, que é a nossa realidade do EJA, e é muito gratificante trabalhar no EJA e é muito difícil também. Nós temos professores muito dedicados, porque o EJA, na verdade, é uma realidade que foi criada, e agora com a aprovação do Plano Nacional de Educação, todos os municípios vão ter que criar o EJA. A Teutônia já tem o EJA há muito tempo e está a passos-luz à frente de muitos outros municípios. Porque o EJA, na verdade, é de uma certa forma também uma oportunidade de dar uma nova oportunidade para o aluno. Então nós recebemos na nossa escola alunos vindos de escolas estaduais, de escolas comunitárias, de várias escolas de outras do município, que o aluno simplesmente não dava mais certo. Ele já tem a idade de 15 anos, já não se enquadra mais pela idade que ele tem naquele grupo, então ele vem na EJA à noite, e ali ele tem uma oportunidade, além de recuperar o tempo perdido, porque em um ano ele consegue fazer dois, então é uma oportunidade a mais. E junto a isso, hoje nós temos vários projetos que protegem também o adolescente. O jovem aprendiz é um exemplo disso. As empresas, a partir dos 14 anos, podem contratar jovens aprendizes que precisam continuar frequentando a escola. Então, um turno ele frequenta a escola e outro ele trabalha. Exato. Então, é uma oportunidade de o jovem se inserir novamente na comunidade escolar e ter uma nova oportunidade. Eu diria que assim, o EJA, se a gente for comparar um hospital, o EJA é UTI, é a última chance, assim, que a gente tem que dar um remédio mais forte para ver se a gente consegue. Tem muitos que a gente se recupera, que consegue recuperar. E a gente tem que ver que a gente tem um outro problema muito sério também, que eu gostaria de fazer um alerta aos pais também. A questão da droga está muito presente. E está presente em todos os lugares, né? Apesar de todo o trabalho muito bem feito da Brigada Militar, da Polícia Civil, de todos os segmentos da Justiça, mas a droga tem um poder muito forte. E a gente encontra a droga em todos os lugares. E, em primeiro lugar, se o filho teve uma boa educação da família, se tem um acompanhamento da família, ele dificilmente vai para a droga. Qual o perfil da criança, do adolescente que entra para o mundo da droga? O aluno ou a criança que não teve limites em casa. Exatamente. Então, ele nunca teve um não da família. Ele sempre teve tudo que podia. E ele acaba achando que a vida é isso. Eu preciso. Então ele vai sempre à frente. E hoje, muitas vezes, os pais, como não tem muito tempo para ficar com os filhos, eles acabam dando concessões. E acabam jogando na própria escola a sua inoperância dentro da sua família. Bom, diretor, nosso tempo que nós poderíamos, e já vai ficar o convite para uma próxima oportunidade para que a gente continue debatendo o assunto da educação. Exato. Então, na verdade, concluindo sobre esse assunto, eu acho que o projeto em si, a ideia é boa, né? Só que assim, o que deve ficar bem claro, que nós não podemos colocar em risco a integridade física dos demais alunos. E isso acontece, né? Que se isso acontecer, eu como diretor, eu sou responsável
pela integridade física também dos alunos. Além do aprendizado, a integridade física tem que ser preservada. Então, se eu tenho um aluno que coloca em risco a integridade física dos alunos, por uma série de motivos, às vezes por problemas até psicológicos, que daí tem que ser encaminhado para um profissional capacitado para isso, então ele precisa ser acompanhado por esse profissional ou por um psiquiatra, se for o caso, e se forem realmente questões muito graves, que ele tenha as punições, e se realmente ele não tiver condições de frequentar, mas isso em casos extremos, então ele deve ser realmente, se ele não dá mais certo em nenhuma escola, ser excluído para que os demais possam estudar e não coloquem em risco a sua própria existência dentro da escola, né? Exatamente. Então, essa é a questão. Se falava muito na autonomia das escolas também, mas esse é um assunto que a gente pode abordar em uma outra oportunidade. Diretor, em um minutinho que nós temos aqui tempo ainda, para falar da construção do ginásio, que é uma obra muito desejada pela comunidade da Teobaldo Close, por aquela região do bairro Canabarro também, e que agora parece que começa a sair do papel, né? Nós temos um minutinho para tratar do assunto ainda. O ginásio demorou muito para sair porque, em primeiro lugar, não tinha mais terreno disponível, a área. Então, depois que a gente conseguiu a área, em comum acordo com os proprietários do terreno ao lado, houve uma permuta que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Depois, agora, no início do ano, foi aprovado também a verba pela Câmara de Vereadores. Então, agora está em fase final, tinha eucaliptos plantados na área, que foram derrubados. Então agora, provavelmente amanhã, vai ser dado início à terraplanagem. O contrato de licitação já foi assinado com a empresa que vai fazer a primeira etapa da obra, que é a fase estrutural. O ginásio vai ter mais de 1.357 metros quadrados, então é um ginásio padrão, para quem já conhece o ginásio da Alfredo Schneider da 24 de maio. E depois dessa primeira etapa vem a segunda etapa, que é a fase final, que é a de fechamento e a colocação das aberturas, piso, enfim, toda a fase de complementação de um ginásio de esportes. Bacana, sem dúvida uma obra que a comunidade espera vai ter com maior zelo para desfrutar também. Diretor Arnildo Kritzmann, vou refazer aqui, vou passar para a Bruna, nossa produtora aqui, que ela retome o contato em uma outra oportunidade, para que a gente possa falar sobre educação. É sempre um assunto em pauta e é o assunto que pode se mobilizar e dar novos rumos ao Brasil. Diretor, tenha um bom dia e obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Muito obrigado, nós agradecemos muito esse espaço que é dado. E quando a gente fala em educação, a imprensa tem um papel muito importante, porque muitas vezes a gente critica que às vezes a imprensa só aparece para mostrar as coisas negativas. Então a gente tem que focar também muito nessa questão positividade, e dentro da escola a gente também discute muito isso. Às vezes a gente tem uma turma de 20 alunos e tem um aluno que não é bom. A gente às vezes foca só naquele aluno e deixa os outros 19 de lado. Turma, né? Porque aquela turma, né? Então a gente tem tanta coisa boa para mostrar, e vamos mostrar essas coisas legais. Eu acho muito importante esse papel da imprensa aqui da Rádio Tirol. Parabenizo por abrir esse espaço para que a gente também possa falar sobre educação, porque é uma maneira de a gente chegar mais perto dos pais também. Então, muito obrigado e estamos à disposição para uma próxima oportunidade. Bacana, um grande abraço. Arlindo Kritzmann, diretor da Escola Teobaldo Close.